Oi, queridos, tudo bem? Sou a Joana Rita, sou fisioterapeuta neurológica e amo estudar sobre a universalidade, lei de retorno, lei da assunção, sobre as leis do universo, né? Já estamos nesse projeto, já estou no 5º capítulo hoje, que é a imaginação, que é o resumo do livro Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. Eu vou citar aqui os outros passos para você procurar aqui no canal e ouvir, que são os outros 4, né? Os outros 4 passos, que a gente já está no 5º. Resolvi fazer esse projeto, já tinha explicado nos outros vídeos anteriores, porque o livro, né, o livro físico, ele é um pouco grosso, e ele em audiobook, ele demora em torno de 10 horas. Então, eu resolvi fazer capítulo a capítulo, comentado, não estou lendo o capítulo, estou fazendo um comentário, um resumo comentado para vocês. No canal já tem os capítulos anteriores, tá? Aí também vocês têm a opção de ler o livro, que seria bom para vocês fazerem as marcações de vocês. Mas aqui no momento, o que eu temos para hoje é o resumo, tá ok? Os 4 passos anteriores são desejo, fé e confiança, autossugestão e conhecimento especializado. E a imaginação, que é o que vamos falar agora. Tem uma frase do livro que é engraçado. Eu li e fiquei assim, amando. Todas as oportunidades que você precisa na vida estão esperando em sua imaginação. Imaginação é a oficina da mente, capaz de transformar energia mental em realização e riqueza. Eu assim achei divina. Bora lá. Imaginação é literalmente a oficina em que se molda os planos criados pelo homem. Impulso e desejo recebem molde, forma e ação através do auxílio da faculdade imaginativa da mente. Disse que o homem pode criar tudo o que imagina. O homem, através da sua imaginação, analisou e pesou o Sol a uma distância de milhões de quilômetros e determinou, com o auxílio da imaginação, os elementos em que consiste. Aumentou a velocidade da locomoção, a ponto de poder viajar agora tão rápido, quase ou igual que o som, né? O homem só não realiza o que não imagina. Tipos de imaginação: sintética e criadora. A sintética combina ideias e experiência pré-existente em novas formas, sem criar algo totalmente novo. É a forma mais comum de imaginação, usada pela maioria dos inventores, exceto aqueles que recorrem à imaginação criadora para resolver desafios mais complexos. Ou seja, nada se cria, tudo se copia, se aplica na imaginação sintética, tá? A imaginação criadora já é o contrário, conecta a mente humana à inteligência infinita, permitindo a recepção de pressentimentos e inspirações. É através dela que surgem ideias originais e que ocorre a comunicação subconsciente entre pessoas. Essa faculdade só funciona quando o consciente trabalha num ritmo excessivamente rápido, como, por exemplo, quando o consciente é estimulado pela emoção de um forte desejo. Grandes líderes de negócio, indústria, finanças, artistas, músicos, poetas, escritores tornaram-se grandes porque desenvolveram a faculdade da imaginação criadora. O desejo é apenas um pensamento, um impulso. É nebuloso e efêmero. É abstrato e sem valor, enquanto não se transformar em um equivalente físico. Enquanto a imaginação sintética é usada com mais frequência no processo de transformar o impulso do desejo em dinheiro. Não se esqueça do fato de que você poderia enfrentar circunstâncias e situações que exigem também o uso da imaginação constante, da imaginação criadora, desculpa. Estimula a imaginação. Sua faculdade imaginativa pode ter enfraquecido pela inação. Pode ser revivida e alertada pelo uso. Essa faculdade não morre, embora se torne entorpecida pela falta de uso. Centralize sua atenção, por enquanto, no desenvolvimento da imaginação sintética, porque esta é a faculdade que você usará com mais frequência no processo de converter desejo em dinheiro. A transformação do impulso intangível, do desejo, em realidade tangível de dinheiro, existe o uso de um plano ou planos. Esses planos têm que ser formados com o auxílio da imaginação e principalmente com a faculdade sintética. Crie seu plano para a transformação do desejo em dinheiro. No momento de completar isso, você terá dado definitivamente forma concreta ao desejo intangível. Leia a sentença anterior mais uma vez.
Leia em voz alta, bem devagar, e ao fazer, lembre-se de que, ao escrever a declaração do seu desejo e o plano para sua realização, você terá dado o primeiro de uma série de passos que lhe possibilitarão converter o pensamento em seu equivalente físico. No capítulo do desejo, que é o capítulo 1, no 1, no 3, na autossugestão também fala, no 2 e no 3 também fala sobre a declaração. Essa declaração ela é feita, você vai declarar, são 5 passos, você vai declarar valor, tempo, o que você vai dar, porque não existe o cafezinho grátis, tá, gente? Em 1927, Neville, Napoleão, Carnegie, todos eles falaram, né? Falam sobre isso. Então, assim, já vem de muito tempo a gente sabendo disso. Ideias se transformam em fortunas. O que são ideias? São ponto de partida de todas as fortunas, são produtos da imaginação. Tem uma história aqui que todo mundo conhece o produto hoje, muito famoso. Eu vou ler na íntegra para vocês entenderem no final o que é uma ideia e o que é uma imaginação e o que é um produto. Há 50 anos, um velho médico do campo, isso na época que foi escrito o livro, tá? Em 1927, se eu não me engano. Há 50 anos, um velho médico do campo foi à cidade, amarrou o cavalo, entrou silenciosamente numa farmácia e começou a regatear com o jovem caixeiro. Por mais de uma hora, por trás do balcão de remédios, o velho médico e o caixeiro conversaram em voz baixa. Depois, o médico e o caixeiro conversaram, o médico foi embora. Foi até o carrinho e trouxe um tacho grande e fora de moda e uma grande pá de madeira, usada para mexer o conteúdo do tacho. Depositou-o no fundo da loja. O caixeiro inspecionou o tacho, enfiou a mão no bolso, tirou um punhado de notas e entregou-os ao médico. O punhado de notas continha exatamente $500. Toda a economia do caixeiro. O médico estendeu-lhe um pedacinho de papel em que se achava uma fórmula secreta. As palavras nesse pedacinho de papel valiam o resgate de um rei. Mas não para o médico. Aquelas palavras mágicas eram necessárias para fazer o tacho ferver. Mas nem o médico e nem o jovem caixeiro sabiam que as fortunas fabulosas estavam destinadas a sair do tacho. O velho médico ficou contente de vender o conjunto por $500. O caixeiro estava se arriscando bastante ao colocar as economias todas da vida num simples pedaço de papel e num tacho antigo. Nunca sonhou que esse investimento começaria a inundar o tacho de ouro, que um dia ultrapassaria a milagrosa façanha da lâmpada de Aladim. O que o caixeiro comprou, na realidade, foi uma ideia. O velho tacho, a velha pá de madeira e a mensagem secreta no papel de madeira foram acidentais. O estranho caso do tacho começou a ter lugar depois que o novo dono misturou as instruções secretas, um ingrediente do qual o velho médico nada sabia. Veja, se descobre que o jovem caixeiro acrescentou à mensagem secreta o que fez o velho tacho ficar inundado de ouro. Eis uma história de fatos mais estranhos que a ficção. Fatos que começaram em forma de ideia. O velho tacho converteu em pequena cidade sulista, dando emprego a milhares de pessoas, usando da matéria-prima, dando renda para os agricultores de cana-de-açúcar, e inclusive fez sucesso na cidade. Bebendo desse líquido divino, encontrou o amor da vida dele. Isso aconteceu através da influência de uma ideia, uma imaginação onde construiu e mantém uma faculdade no Sul. Trouxe fama e fortuna e dezenas de artistas que criaram quadros magníficos descrevendo o produto. Esse produto que veio de uma compra de um tacho e uma pá por apenas $500 é a Coca-Cola, a bebida mais famosa do mundo, e seu segredo é guardado até hoje. Seja você quem for, viva onde viver, seja qual for a sua ocupação, lembre-se apenas no futuro, todas as vezes que vê a palavra Coca-Cola, que seu grande império de riqueza e influência nasceu de uma única ideia e que o misterioso ingrediente que o caixeiro, Asa Candler, misturou a fórmula secreta era a imaginação. Vou ler outra história aqui, também muito surpreendente. Uma semana para ganhar $1 milhão. Essa história prova a verdade do velho ditado: onde há vontade, há um caminho. Foi-me contada pelo querido educador e clérigo, o falecido Frank Canzaulos,
que começou a carreira de pregador na região de Matadouros, em Chicago. Enquanto o Dr. Gonçalves cursava o colégio, na época, né, observou muitos defeitos em nosso sistema educacional, defeitos que acreditava poder corrigir se fosse diretor de um colégio. Resolveu organizar um novo colégio em que aplicaria suas ideias sem ter tolhido por métodos ortodoxos da educação. Precisava de $1 milhão para realizar o projeto. Onde poderia ele obter tão grande soma de dinheiro? Essa era a pergunta que absorvia os pensamentos do jovem ambicioso pregador. Contudo, parecia não fazer progresso nenhum. Todas as noites levava esse pensamento para o leito. Acordava com ele pela manhã, levava-o consigo a toda parte. Revirava-o na cabeça até que se tornou para ele obsessão consumidora. Sendo filósofo, além de pregador, o Dr. Gonçalves reconhecia, como todos os que vencem na vida, que a definição de propósito era o ponto de partida, do qual se deve começar. Reconhecia também que propósito definido exige animação, vida e poder, quando sustentado por um desejo ardente de traduzir esses propósitos em seus equivalentes materiais. Vocês que estão chegando até aqui já devem ter ouvido falar no segredo que tem nesse livro. E em todos os capítulos ele aparece, né? Quando você começa a ler, você começa a entender onde que está o segredo do livro, né? Ele fala mesmo no primeiro capítulo, na introdução, que o sábio que está lendo ou ouvindo, né? Esse resumo, ele consegue entender onde é que está o segredo, qual é o segredo, né? Sabia todas essas grandes verdades, mas não sabia onde ou como obter $1 milhão. O pregador, né? O procedimento natural teria sido desistir e fugir, dizendo: bem, minha ideia é boa, mas nada posso fazer com ela, porque jamais seria necessário, que é $1 milhão. É exatamente isso que faria a maior parte das pessoas, mas não foi o que ele fez. O que disse e fez é tão importante que eu vou apresentá-lo agora e deixar que fale por si só. Uma tarde de sábado, estava eu sentado no meu quarto, pensando nos meios e modos de arranjar o dinheiro para realizar meus planos. Fazia já 2 anos que pensava, mas nada fizera a não ser pensar. Decidi então, naquele momento, que obteria $1 milhão em uma semana. Como? Não me incomodava. A coisa mais importante foi a decisão de obter o dinheiro, num prazo específico, e quero dizer-lhe que, no momento em que cheguei à decisão definida de conseguir o dinheiro, num prazo determinado, estranha sensação de segurança se apossou de mim, como nunca experimentara antes. Algo dentro de mim parecia dizer: por que não chegou essa decisão há muito tempo? O dinheiro estava à sua espera a todo tempo e você não viu. As coisas começaram a acontecer depressa. Telefonei aos jornais e anunciei que pregaria um sermão na manhã seguinte, intitulado O que eu faria se eu tivesse $1 milhão? Comecei a trabalhar no sermão imediatamente, mas devo dizer-lhe com franqueza que a tarefa não era difícil, porque eu já estava preparando o sermão há quase 2 anos na minha mente. Muito antes da meia-noite, terminei de escrever o sermão. Fui deitar e dormi com uma sensação de confiança, pois já me via de posse do $1 milhão. Na manhã seguinte, levantei-me cedo, li o sermão, depois me ajoelhei e pedi que meu sermão chegasse à atenção. Ele pediu a divindade, né? A infinito, a Deus, a quem você acredita. Ele pediu a divindade infinita dentro dele a atenção que pudesse fornecer o dinheiro necessário. Enquanto orava, senti novamente a sensação de segurança que o dinheiro viria. Em minha excitação, saí sem um sermão e só descobri o esquecimento no momento de chegar ao púlpito, pronto para lê-lo. Era tarde demais para voltar e trazer as notas. E que bênção não ter podido fazê-lo. Ao invés, meu próprio subconsciente forneceu o material necessário. Quando me levantei para começar o sermão, fechei os olhos e falei de todo o coração e com toda a alma dos meus sonhos. Não só falei ao auditório, como imagino também ter falado a Deus. Disse o que faria com $1 milhão se a soma me viesse ter às mãos. Descrevi o plano que tinha em mente
para a organização de uma grande instituição educacional, onde o jovem aprendesse a fazer coisas práticas e, ao mesmo tempo, desenvolvesse a mente. Quando terminei e me sentei, um homem se ergueu devagar. Veio até o assento que eu estava, numa das 3 últimas filas, e caminhou em direção ao púlpito. Fiquei curioso de saber o que faria. Chegou ao púlpito, estendeu a mão e disse: Reverendo, gostei do seu sermão. Acredito que possa fazer tudo o que você disse que faria, se tivesse $1 milhão. Para provar que creio no Senhor e em seu sermão, se vier ao meu escritório amanhã, de manhã, eu lhe darei $1 milhão. Meu nome é Philip Armour. O jovem Saulo foi ao escritório de Armour e recebeu $1 milhão. Com o dinheiro, fundou o Instituto Tecnológico Armour, que hoje é conhecido como Instituto Tecnológico de Illinois, nos Estados Unidos. $1 milhão necessário veio com o resultado de uma ideia. No fundo da ideia estava o desejo que o jovem cultivara durante quase 2 anos. Observe esse fato importante. Ele recebeu o dinheiro 36 horas após ter chegado a uma decisão final. Em sua mente, no sentido de consegui-lo e se resolvido por um plano definido para isso. Nada havia de novo excepcional no jovem ter pensado vagamente no $1 milhão e em sua esperança semanal de obter. Outro antes dele e muitos desde então tiveram pensamentos similares, mas algo de excepcional e diferente na decisão que alcançou naquele sábado memorável, quando pôs a incerteza para trás e disse: obterei o dinheiro numa semana. Além disso, o princípio pelo qual o Dr. Gonçalves conseguiu seu $1 milhão ainda vive. Está ao seu alcance. Essa lei universal é tão execuível hoje como que era antes, quando o pregador fez uso dela, com tanto sucesso. Propósito definido, mais planos definidos. Observe que Asa Candler e Dr. Frank Gonçalves tinham uma característica comum. Ambos conheciam a assombrosa verdade de que ideias podem ser transformadas em dinheiro pelo poder do propósito definido, mais plano definido. Se você é um dos que acreditam no trabalho árduo e honestidade bastam para trazer riqueza, despreze o pensamento. Não é verdade. Riquezas, quando vêm em grandes quantidades, nunca são resultado apenas de trabalho árduo. A riqueza vem, se é que vem, em resposta a exigências definidas, baseada na aplicação de princípios definidos e não por causa da sorte. Falando de modo geral, a ideia é o impulso de pensamento que impele a ação por um apelo à imaginação. Todos os bons vendedores sabem que ideias podem ser vendidas onde não se pode vender mercadorias. Balconistas comuns não sabem por isso que são comuns. Não sabem, é o segredo, por isso que são comuns. Tem uma outra história aqui também magnífica. Um editor de livro de baixo preço fez uma descoberta de bastante valor para editores. Descobriu que muita gente compra títulos e não conteúdo dos livros, né? Pela simples mudança do título dos livros que não vendiam, as vendas desse livro subiam num pulo mais de 1 milhão de exemplares. Não se mudava absolutamente nada dentro do conteúdo do livro. Apenas se arrancava a capa que trazia o título invendável, substituindo por uma nova, com título de valor para a bilheteria. Isso, por simples que pareça, era uma ideia. Era imaginação. Não há preço padrão para ideias. O criador de ideias faz o próprio preço e, se for esperto, alcança-o. A história praticamente quase todas as grandes fortunas começam no dia que o criador de ideias e um vendedor de ideias se reuniram e trabalharam em harmonia. Carnegie cercou-se de homens que sabiam fazer tudo o que ele sabia. Homens que criavam ideias, homens que punham ideias em ação e fez-se, assim como os outros. Fabulosamente rico. Milhões de pessoas atravessam a vida esperando oportunidades favoráveis. Foi uma chance favorável que me deu a maior oportunidade da minha vida, mas 25 anos de esforço decidido tiveram de ser dedicados àquela oportunidade, antes que se tornasse uma realidade. A chance consistiu em minha sorte de conhecer e ganhar a cooperação de Andrew Carnegie. Nessa ocasião, ele plantou-me na mente a ideia de organizar os princípios da realização numa filosofia de sucesso. Uma ideia simples, desenvolvida em 25 anos de pesquisa, resultou em uma filosofia que ajudou milhares de pessoas a alcançar o sucesso e acumular fortuna.
Foi ideia qualquer que podia ter, foi uma ideia qualquer que um poderia ter desenvolvido. Qual a ideia foi plantada pela primeira vez em minha mente por Carnegie, ela foi estimulada, cultivada e tentada a permanecer viva. Aos poucos, a ideia se tornou gigante em termos de poder próprio e me estimulou, cultivou e dirigiu. Ideias são assim. Primeiro você dá vida, ação e orientação. Depois, imaginação sintética e imaginação criadora. E com prática, fazê-las trabalhar irresistivelmente juntas. Imaginação é um ingrediente que falta em muitos fracassos. O catalisador de muito sucesso. Asa Candler não inventou a fórmula da Coca-Cola. Forneceu a imaginação, que transformou a fórmula no dinheiro. Dinheiro ilimitado o aguarda se você o deseja em quantias definidas, com propósito definido, apoiado pela imaginação. Esse princípio garantiu $1 milhão a um clérigo que apenas o pediu. Muitas fortunas esperam ser feitas com a simples ideia. Veja como você pode ganhar milhares ou milhões, mesmo sem um plano original, encontrando uma nova combinação. Até o instrumento mais fino necessita do homem que saiba usá-lo. Bem, esse capítulo foi sobre imaginação, mas vocês lembram que para ter imaginação, vocês têm que ter o desejo ardente, com a decisão tomada. A imaginação só é uma nuvem, é um pensamento. Ela não tem força para você, né? Se vocês gostaram, ficaram até aqui é porque gostaram do vídeo. Eu agradeço. Puder dar um like, puder comentar. Deixa um comentário aí. Se já tiver alguma ideia, alguma coisa na vida que te fizeram sucesso, te deram sucesso, ou teve alguma ideia durante essa leitura. E mais, conseguiram descobrir o segredo? Qual é o segredo desse capítulo, além da imaginação? Porque tem um segredo, né? Durante todos os 14 capítulos, são 14 capítulos que eu vou ler, fazer um resumo, o livro são 14 capítulos, tem sim o segredo. Eles saem todos os capítulos. Eu agradeço, muito obrigada e tchau, tchau.